você entenda hoje aqui, para você entender toda a pregação, é que as palavras, elas são substanciais no mundo espiritual. Da mesma forma que esse púlpito aqui é feito de acrílico, é algo substancial. No mundo espiritual, a gente lança uma palavra, fala algo, e lá no mundo espiritual, do mesmo jeito que para mim aqui, nessa realidade física, isso é substancial, no mundo espiritual as palavras também. E essas palavras, por exemplo, uma das linguagens, uma das analogias que a Bíblia traz é que a palavra, ela é como um alimento. Imagina a melhor comida, ou a comida que você mais gosta. Imagina se eu chego com ela aqui para oferecer para você. Muitas vezes, mesmo que a gente está cheio já, comemos muito, se eu trazer o melhor prato, ou o prato que você gosta, nem que seja um pouquinho, mas você vai comer. É ou não é? Porque aquilo dá prazer para a gente, nos traz alegria. Diga comigo, a palavra no mundo espiritual é como uma comida. É como uma comida. A gente pode fundamentar isso lembrando do que Jesus falou para o diabo. Mateus capítulo 4. O diabo disse para Jesus o seguinte, ó, tá com fome? Tu já está aí 40 dias de jejum, quase morrendo. Dá uma palavra, libera um comando e manda essas pedras serem transformadas em pães e coma. Tipo assim, você tem poder para isso, faz isso. Jesus responde ele com um texto do Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de cada palavra ou de todas as palavras que saem da boca de Deus. Ou seja, nós temos aqui um paralelo, nós temos aqui um alimento, um pão, e Jesus falando que ele estava sendo alimentado, ou ele se alimenta da palavra de Deus. Então, aqui a gente já começa a construir essa ideia de que a palavra é como uma comida. Mas é uma comida para quem? Para o meu corpo físico? Não. Para o nosso espírito, para a nossa alma, que depois reflete fisicamente também. Mas é para o nosso espírito. É tão interessante que Salomão, no capítulo 18, no versículo 21, disse que a língua, ou palavras, tem o poder de matar ou de dar a vida. E aí, o final do versículo diz assim, ó, e quem ama ela o quê? A palavra. Come do fruto da palavra. Diga assim, cada palavra que eu falo, eu como do fruto dela. Eu como do fruto dela. Sabe o que é isso, irmão? Sabe quando você manda alguém tomar naquele lugar? Você está indo junto. É só isso. Você está indo junto. Você amaldiçoa uma pessoa, você come do fruto de cada palavra que você está falando. Porque hoje você entendeu aqui, ou está entendendo... Vou tirar essa luz aqui, irmão. Está com calor. Segura aqui, pastor Johnny. Você está entendendo que cada palavra que você fala, você come do fruto dela. Olha que interessante. Olha que doido isso. Então, as palavras, elas são um alimento para o nosso espírito. E cada palavra que eu libero, eu estou comendo do fruto dela. O meu ventre espiritual vai se fartar dessas palavras. Pois bem, para fechar essa introdução, quarta-feira eu citei sobre isso. Jesus, em Mateus capítulo 15, junto com os velhos, os anciões, Jesus vai com a mão suja e pega o pão e começa a comer o pão com a mão suja. Os velhos se irritam, começam a falar para Jesus, por que você está invalidando a tradição dos anciões?
Porque a gente aqui, antes de colocar a mão no pão, a gente lava as mãos. Olha. E Jesus disse o que para eles? E por que vocês estão invalidando a palavra de Deus com a tradição de vocês? Aí Jesus vai declarar: pois o que contamina o homem não é o que ele come. Porque o que ele come fisicamente, ele vai comer e depois vai descer, vai sair. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca para fora. Porque o que sai da boca para fora vem lá do coração. Então, irmãos, aqui é o fundamento. Aqui eu começo dizendo para você que as palavras, elas são como um alimento, uma comida espiritual. Por isso que também você tem que ter cuidado com música, tá? Porque música também é palavra, sim ou não? Sim. Quem é de Goiás fica ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, daqui a pouco tá cantando aquilo, vai viver aquilo uma hora. Aí é só traição, dor de cotovelo, né? Chorando as pitangas. Ah, ela me deixou, ele me deixou. Ai, eu tô tão triste. Começa a ouvir e fica mais triste ainda. É assim ou não é, irmão? Porque palavras são alimento. E a Bíblia não está dizendo que palavra. Não, todas as palavras. As palavras de Deus são alimento bom. Mas o que eu quero falar aqui não é do alimento bom. O que eu quero falar aqui é sobre um contexto ou um conceito chamado Lashon Hará. Diga comigo, Lashon Hará. É uma frase hebraica que significa palavra maldita. Palavra maldita. A palavra maldita, ela também é um alimento. E ela é um alimento para almas cebosas. E quando eu falo cebosas, é porque gosto de comer lixo. Lixo espiritual. É um alimento para almas rebeldes. E isso gera muitos danos, que da mesma forma que você come uma comida estragada, uma hora a sua alma vai estar doente, o seu espírito vai estar doente, e hoje a medicina já fala sobre doenças psicossomáticas, que são doenças que têm origem na alma, que ninguém sabe o porquê, que motivo, a ciência não consegue, só sabe que isso acontece. A doença da alma que está agora somatizando fisicamente. Aí não adianta. No final aqui dessa mensagem você vai entender o que são essas doenças, ou a representação dessas doenças, e como a gente trata isso espiritualmente. Lashon Hará, ou palavra maldita, é um contexto vasto, irmão, de várias coisas. E eu, assim, no meu ver, não que isso daqui é eu, não, no meu ver, a mãe de todas as Lashon Harás que existe, no meu ver, talvez outra pessoa, um outro mais estudado que eu, vai falar outra coisa. Mas no meu ver, a pior Lashon Hará, ou a mãe de todas as outras, é uma chamada murmuração. Vamos estudar um pouco sobre essa Lashon Hará? Eu poderia falar de blasfêmia, eu poderia falar, sei lá, de muitas outras Lashon Harás que existem, de uma maldição proferida, de um feitiço que fizeram. Mas a murmuração é a mãe de todas essas. Porque tudo começa com reclamação. Isso é tão sério, irmão, que isso daqui destrói casamentos. Isso daqui gera guerra entre as pessoas. E nesses últimos 7, 8 anos, como que o diabo dividiu as pessoas? Não, você é de direita, você é de esquerda. Não, você é crente pentecostal, o outro é frio. Não, você é isso, aquilo, outro. Não, tem um assim. Ele dividiu usando o trauma das pessoas, a frustração das pessoas, a lepra dentro delas. A Lashon Hará fez essa separação entre as pessoas. Mas vamos lá. Eu separei aqui Números, capítulo 14. Abra a sua Bíblia aí. Números, capítulo 14.
A Lashon Hará, irmãos, ela aborta um milagre na tua vida. Ela aborta um casamento próspero, ela aborta uma vida financeira próspera, ela aborta todo e qualquer tipo de cura e libertação. E não se assuste, a Lashon Hará, ela é ouvida por Deus. Deus, ele responde isso também. Da mesma forma que a gente entende que a nossa oração, ela sobe, que a nossa adoração, ela sobe até a Deus, essas palavras malditas também sobem até Deus. E Deus, o negócio é tão sério, irmãos. Eu já vou falando aqui para você. Até o diabo, eu disse quem? Até o diabo, a Bíblia diz que ele vai ser julgado pelas palavras que ele disse. E que palavras são? Lashon Hará, palavras malditas. Números capítulo 14, do versículo 26 em diante. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Eu já faço uma pausa aqui antes de continuar. Como eles falaram, é o que eu vou fazer. O que as pessoas estavam falando? Eu vou refrescar sua cabeça um pouco. Ah, Moisés, Deus trouxe a gente aqui para esse deserto para a gente morrer. Ah, que não tem comida, ah, que não tem isso, ah, que não tem aquilo outro. E uma hora Deus não aguentou. Porque a murmuração deles chegou até os ouvidos de Deus. Deus não queria isso. Você tem que entender. Deus não queria isso. Mas aquele povo, eles estavam contaminados dentro da sua alma. E do jeito que eles estavam proferindo as Lashon Harás, as palavras malditas, e murmurando contra Deus, e falando contra Moisés, reclamavam de tudo, nada estava bom para eles. Teve uma época que até eles sentiram vontade de comer os pepinos e as cebolas que ele comia no Egito. Porque agora eles estavam comendo do bom e do melhor, Deus providenciando muitas coisas para eles. Reclamam até da comida quando eles eram escravos. Ah, deu uma vontade de comer aquela comida, aqui não tem. É isso. Versículo de número 28. Deus disse: vivo eu. Aqui é um juramento. Ele está jurando. Jurando pela minha vida. Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto, olha o que Deus vai falar. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa casa, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós murmuram contra mim. Versículo 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte, irmão. Dizendo que faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefuné, e Josué, filho de Nun. Diga assim: a Lashon Hará, a palavra maldita, é tão maldita, é tão maligna, que aborta a profecia. Deus tinha dito para aquele povo: vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão comer do melhor da terra, vocês vão comer do bom e do melhor, vocês vão ter o melhor, tudo que vocês têm, vocês só têm que chegar lá.
Irmãos, era o caminho de 15, e se fosse devagar era 40 dias. Ainda tem esse paralelo. Eles ficaram 40 anos, até morrer toda essa geração que murmurava contra Deus. Aquilo que era para ser feito em 40 dias, demorou 40 anos e para eles não aconteceu. Porque foram 40 anos murmurando, reclamando. E Deus tinha dito, vocês vão entrar, era para todo mundo a profecia. E foi anulada por causa da Lashon Hará, unido ao conceito de desobediência, nós vamos ver agora aqui. E eles não entraram. Canaã, nos dias de hoje, representa para mim e para você um casamento feliz. Aí eu quero entrar na Canaã da minha vida amorosa, quero ser feliz. Canaã representa a terra onde eu vou prosperar, onde eu vou enriquecer. Fala do emprego, da profissão, do trabalho, da renda financeira, fala de tudo isso. Canaã da saúde, quero cura, quero libertação, quero uma vida boa, não quero mais viver enfermo, doente. Ou seja, Canaãs e Canaãs. Tem gente que acha, não, porque eu sou crente, eu vou para a igreja, eu recebi uma palavra do apóstolo, uma profecia, uma revelação de não sei quem, e vai acontecer, porque Deus é que falou. Aí você ainda canta o hino, canta louvores relacionados a isso, dizendo que quem não tem promessa, quem tem promessa não morre. Mentira, irmão. O pentecostalismo, infelizmente, está mais enfeitiçado do que tudo. Tem promessa e morreram no deserto. Foi isso que aconteceu com eles. Porque eu receber uma revelação, uma profecia, uma palavra, ou estar debaixo de uma promessa de Deus, não quer dizer nada. Quer dizer que eu tenha que me submeter ao que eu ouvi, para que eu viva aquela palavra. Mas se eu, que estou debaixo de uma palavra de bênção, desenvolver um comportamento, uma posição totalmente errada, desobediente de Deus, só liberando o Lashon Hará e achando que Deus é o meu garçom que vai vir aqui me ajudar, tu tá lascado, irmão. Aí tu vai decepcionar com a igreja, vai decepcionar com o pastor, tu vai falar depois, aquela profecia do apóstolo não foi de Deus não, nem aconteceu. Não aconteceu porque tu é um reclamão, um desobediente, um chato, um rabugento. Tu precisa nascer de novo. Tu precisa se orientar na vida. Tu precisa de posicionamento, talvez virar homem, virar mulher. Tu precisa de gente madura para te auxiliar, para tu sair desse ciclo de rebeldia. Irmãos, foi tão terrível que o próprio Deus disse, o cadáver de vocês vão cair nesse deserto aí. Eu tinha dito primeiro que eu ia levar vocês para lá, mas agora eu estou dizendo que não, porque vocês não merecem. Porque o caráter de vocês é um caráter mau, ruim, maligno. E me desculpa aí o tom, viu, irmãos? Mas esse tipo de mensagem não tem como pregar manso. Eu sou manso, tá? Eu não consigo ter aquela... Eu fui lá na vigília da pastora Leandra, eu vi uns pregadores lá pentecostais, né? 5 minutos eu ouvindo eles, eu falei, minha garganta já tá coçando só de ouvir eles. Grita, meu irmão. Amém, é o jeito deles, entendeu? É o jeito deles, mas eu só de olhar, eu já dá agonia. Minha garganta, 3 minutos daquele jeito ali, já acabou minha voz. É desse jeito. Mas vamos lá. A palavra murmuração é a palavra grega teumã. Diga comigo, teumã. Teumã significa reclamar, se queixar, sussurrar no ouvido, falar palavras baixas. Inclusive o conceito de feitiço, lançar um feitiço, é murmurando, falando baixinho, palavrinhas. Normalmente, bruxos e feiticeiros, eles murmuram. Murmurar no sentido não de reclamar, de falar baixinho, de sussurrar para ninguém ouvir o feitiço, mas o efeito é o mesmo, tá? Então tá ligado a isso. Ou seja, antigamente, na época do Antigo Testamento, naquela época, eles já tinham essa ideia
de que um feitiço era lançado o quê? Sussurrando, falando baixinho. Porque o feitiço é algo oculto, sim ou não? Sim. Não é ocultismo? É. Então, por que eu falo baixo? Para ninguém entender, para ninguém ouvir. Então, você vê que tem uma conexão com a feitiçaria. Ou seja, a murmuração é tão maligna que ela já está ligada ao conceito de feitiçaria direto. De como lançar um feitiço numa pessoa. Isso é o texto, é o original que está nos falando. Inclusive, a próxima tradução é conjurar um feitiço. Então, teumã também significa conjurar um feitiço. Você não precisa ter uma nomenclatura dizendo eu sou um bruxo, eu passei no ritual, eu raspei a cabeça, eu banhei na água lá do Rio Ganges, eu fiz... Não precisa ter. Precisa ter esse título. Para você ser um feiticeiro, às vezes, da sua própria vida, só basta você ser um murmurador. Você vai ficar amarrando a tua vida direto. Uma época eu li um livro que ministrou muito ao meu coração. Tem a ver com isso e não tem. No livro não traz essa conexão. Quem trouxe essa conexão para mim foi estudando mais depois. Um livro da Joyce Meyer chamado Raiz da Amargura. Que ela fala lá de uma parte que eu nunca esqueci. Talvez não lembro muito do livro, mas essa parte eu gravei. Porque ela fala de pessoas que têm uma raiz de amargura que faz votos secretos, pactos secretos com ele mesmo. Que é aquela pessoa que diz assim, ó, um relacionamento acabou. Ah, eu nunca mais vou ser feliz com ninguém. Não quero mais. E você vai firmando aqui no mundo espiritual. Ah, eu estava numa empresa, não deu certo. Nunca mais vou ser um empresário de sucesso. São votos secretos. São palavras que você libera e que no mundo espiritual demônios se conectam a isso. Para justamente cumprir o que você mesmo está. Não, mas é porque agora, irmãos, o pessoal da Igreja da Graça, que eu preguei quarta-feira e falei deles, os cheirosos de Jesus, os sinhos carinhosos de Deus, que esse negócio de maligno, de ruim, não acontece nada. Na teologia deles, realmente. Na prática do povo, eu continuo vendo o povo doente, eu continuo vendo a gente indo para psicólogo, para médico, não sei quantos medicamentos agora. Na prática, a vida financeira nossa é uma luta atrás da outra, é assim ou não é? Mas para quem está na classe alta, ou já está rico mesmo, vai falar o quê? Ah, não, isso não acontece. Não acontece porque você, que tem condição, e glória a Deus porque você tem condição financeira, também não é um problema você ter. Você não vai sofrer tanto, sabe por quê? Você tem dinheiro, paga um psicólogo, paga um psiquiatra, paga consulta cara, compra remédio caro. Não é porque Deus não vai agir mais assim, não. É só, o que resta para nós é só salvação. O que você está pregando aí hoje eles falam assim, é positivismo. Positivismo, irmão? Ou as palavras elas têm poder mesmo? Não, se o que eu estou falando aqui é positivismo, então Jesus, quando estava diante do centurião, que o centurião disse assim, eu tenho autoridade, eu tenho palavra. Se eu disser para um soldado meu, faz isso, faz aquilo, vai ali, eles vão me obedecer. Ele era um militar, irmãos. E ele disse o que para Jesus? Positivismo. Libera uma palavra. O senhor nem precisa ir na minha casa. Lança uma palavra aqui, um soldado teu, Jesus. Quem são os soldados de Jesus? Os anjos. Lança uma palavra que aonde o meu servo estiver, ele vai ser curado. Jesus se maravilhou da fé daquele homem, porque ele entendeu que Jesus também representava uma autoridade espiritual. Porque da mesma forma que o centurião tinha soldados que ele dava uma ordem e o soldado cumpria, Jesus a mesma coisa. Então Jesus nem precisou ir na casa do homem. Ele lançou a palavra lá e o servo foi curado. Isso é positivismo? Ou é milagre? Ah não, mas só Jesus faz isso. Poxa, e quando Jesus prometeu que se a gente crer, faríamos obras maiores do que ele fez? Não, essa parte a gente exclui. Não é positivismo, irmão. As palavras têm poder.
no mundo espiritual, funciona tudo com palavras. O universo foi criado por palavras. E Deus disse, haja e ouve. Então são palavras. Essa palavra Telmá, murmuração no hebraico, quando você pega ela e esquadrinha ela, divide ela, busca mais a raiz semântica, nós temos a palavra tel. Tel, para quem estuda mais um pouco em teologia, tel é Deus. Ok? Telmá. O restante da palavra é fazer melhor. Junta as duas coisas. Deus, fazer melhor. Ficou uma coisa bagunçada, né? Deus fazer o quê? Melhor. Na verdade, Telmá também significa, no seu lugar, eu faria melhor que Deus. Ou seja, no lugar de Deus, eu faria. Olha o que significa murmuração, irmão. Essa palavra tem lógica com a tradução? Tem. Porque se eu estou reclamando da comida, quem criou a comida? Deus. Se eu reclamo, eu estou falando para Deus, eu faria uma melhor que você. Tu faz o que, irmão, mesmo? Tu pode misturar os temperos, mas quem que criou os temperos? Deus. Da onde veio as verduras, as frutas, os animais? Quem criou tudo isso? Deus. Mas o murmurador, ele não tem essa visão. O murmurador, ele diz, se eu tivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Faria melhor que Deus. Olha a raiz. Por isso que eu estou dizendo para você que, na minha opinião, no meu olhar, a murmuração é a mãe de todas as lashon harás que existe. Porque coloca um indivíduo igualando com Deus. Ou pelo menos querendo competir com Deus. Olha uma pessoa que está amargurada com Deus, com a religião, com a igreja, para você ver se não é isso. Se Deus existia mesmo, se Deus existisse, minha vida não estaria assim. O que ele está querendo dizer? Se eu tivesse no lugar de Deus, eu não tinha deixado fulano morrer, eu perder dinheiro. Mas ele prefere transferir a responsabilidade para Deus, dos seus erros, das suas limitações, e achar que ele é mais esperto, porque ele domina alguma coisa. E isso é a pior parte. Porque na alma de muitas pessoas, isso está arraigado de uma forma tão terrível, que é difícil você tirar. Quarta-feira eu disse para vocês, que muitas vezes para a gente arrancar um costume de uma pessoa, uma tradição de uma pessoa, você tem que ofender ele. Da mesma forma que lá no Brasil a gente tem aqueles pés de mandioca que a gente faz uma força e arranca, às vezes quebra a mandioca se não souber tirar. Você vai tirar algo de dentro de uma pessoa, emocionalmente, espiritualmente, aquilo vai doer primeiro. Porque você vai mexer com uma ferida que já está lá, ó, há muito tempo. Aí você vai tocar para mexer nela, para curar ela, talvez dói muito mais do que no dia que a pessoa foi ferida. Porque a dor que a gente tem quando a gente tem um corte, por exemplo, um machucado, é uma dor que na hora ali é terrível. Talvez fica doendo menos. Mas quando você está ali com machucado, deixa alguém falar assim, sem anestesia, sem nada. Deixa eu mexer aí. Tu tá doido? Tu não quer reviver aquela dor novamente. É assim ou não é? Então, muitas vezes a cura, muitas vezes a libertação de uma lashon hará tem a ver com isso. E tem gente que não vai deixar. E tem gente que vai morrer leproso. Agora nós vamos falar sobre isso. Tem gente que não vai se deixar ser tratado. Então, murmuração significa, no seu lugar, eu faria melhor do que Deus. No lugar de Deus, eu faria melhor que Ele. Ah, se eu fosse Deus, se eu tivesse no lugar de Deus, eu tinha dado um carro muito melhor. É assim. Eu não te daria esse esposo perturbado, ou essa esposa chata.
Eu estou falando de murmurações que acontecem, irmão, diariamente. No capítulo 11, 12, 13 e 14 de Números, desde o 11, eles fizeram um negócio chamado montim. Em português chama montim. Montim significa um grupo de pessoas que vão se juntar, vão se reunir para fazer uma rebelião social. Hoje acontece muito, né? São pessoas feridas, machucadas, rebeldes, que vão se voltar contra todo tipo de ordem e todo tipo de regra e todo tipo de sistema. Desde o capítulo 11, então, que eles se juntaram, um monte de gente assim, para murmurar contra Deus. Foi quando não chegou no capítulo 14, Deus não aguentou. E falou, do jeito que vocês estão reclamando, porque vocês estão reclamando achando que vocês podem fazer melhor que eu. Murmuração é isso, tá? Vocês estão reclamando, dizendo aí que eu trouxe vocês aqui para o deserto para vocês morrerem, que aqui não tem a comida que vocês gostam. Um monte de reclamação. Do jeito que vocês estão falando, eu vou fazer para vocês agora. Vocês vão morrer aqui. E foi o que aconteceu. Aquela geração toda de murmuradores, eles perderam a vida. Aqui nesse versículo que a gente leu, quer ver, ó, no capítulo 14, volta aí os olhos para o texto para você ver. Versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação? O que é a má congregação? É esse montim. Congregação pode ser traduzido como assembleia, como grupo, como equipe de pessoas. Então se juntaram uma grande congregação de pessoas. A congregação dos murmuradores do deserto. Sai dela, viu, irmão? Pede a carta de exclusão, sai, tá? Porque essa congregação aí, essa turma são a turma que vai morrer no deserto. Tem promessa, tem profecia, diz que é crente, mas é rebelde, é murmurador. E o que eles profetizam negativamente vai acontecer com eles. Não se preocupe, vai acontecer. Montim significa atos explícitos de desobediência ou reação negativa contra regras e ordens estabelecidas. Congregação maldita é a palavra hebraica Edan Hará. Sinônimo de, essa palavra maldita, tá? Tem sinônimo de adversidade, aflição, mal, calamidade, desprezo e angústia. Então todo mundo que estava naquela assembleia, naquela congregação, naquele montim, eles tinham uma dessas coisas. Ou era adversidade, aflição, calamidade, desespero, angústia, estava todo mundo lascado. Revoltado. E revoltado não contra eles, contra Deus, contra Moisés, contra estar no deserto, contra tudo. Sabe? Tem gente revoltada contra tudo. Nada tá bom para ele. A alma. Aí no capítulo 27, assim, até quando eu sofrerei com essa má congregação? Inclusive, estou lembrando aqui também que essa palavra má congregação, má, é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 4, quando Deus fala de Caim. Maldito serás. Essa palavra má, que é hará, significa cercado de obstáculo. Essa palavra má significa também amarrado pelo feitiço. Essa palavra má também significa maldito. Você vê que até na raiz semântica do português. Maldito. O que é um dito, irmão? Palavra. Estou dizendo aqui. Dito, palavra. Maldito. Mas maldito, no hebraico, é uma pessoa cercada de obstáculo.
que é uma pessoa cercada de obstáculos, irmão? Vou dar um exemplo. Um exemplo simples. Está aqui um maldito e está aqui um bendito. Português é bom, né? Já deixa bem claro. Português é um dos idiomas mais ricos, porque é difícil de aprender. Porque cada regra é misericórdia. Mas vamos lá. Está aqui o bendito e está aqui o maldito. O bendito, ou seja, aquele que não está debaixo de uma lashon hará, aquele que não está debaixo de uma maldição. Ele fala assim, ó, eu tenho 100 metros de lote, vou plantar laranja. E as laranjas que ele planta, laranjas grandes, doces, boas para comer. Todo mundo quer comprar a laranja do bendito. Ok? Um maldito, ele tem a mesma oportunidade, a mesma chance. Ele tem o mesmo lote. Ele vai ter a plantação de laranja. Porém, como ele é cercado por obstáculo, tudo que ele vai fazer é mais difícil do que para aquela pessoa. Começou a arar a terra para plantar a laranja, quebra a enxada. A máquina estraga. A do cara lá está 30 anos, nunca estragou. A minha, eu usei 3 meses. É assim. Porque é tudo mais difícil para o maldito. Porque ele está cercado por dificuldades. Pastor, tem gente que prospera tão fácil. E eu já estou numa luta. Ó, tem gente que tem menos capacidade do que eu. Eu sou muito mais inteligente, muito mais prestativo, muito mais... E o Zé ali, o bobão ali, faz nada e ele está arrebentando, e eu que estudei, e eu que... Aí é a diferença. Porque tudo para você é mais difícil. Para o outro, não. Então isso são coisas que... É porque a gente acha que maldição, uma pessoa que está amaldiçoada é só coisa demoníaca. Tá? Não que isso no mundo espiritual não seja ação do mal. Mas eu estou falando de coisas simples que você pensa que não, mas é uma ação do mal. Amém? Aqui, nesse texto, tem uma outra palavra, que inclusive que é usada, até quando eu sofrerei com essa má congregação, que murmuram contra mim. A outra palavra que é murmura, aqui nessa tradição que eu tenho, essa tradução, essa é a mesma que eu tenho aqui, que eu estou usando aqui. Essa palavra murmura aqui é outra palavra em hebraico, tá? Que na tradução da King James já deixa bem claro que é queixa-se, eles se queixam, né? Essa palavra ali é luon no hebraico. Luon no hebraico também tem a ver com a questão da murmuração, uma conexão. Essa palavra luon, aonde eu encontro ela depois? No Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai fazer o quê? É a palavra luon. Porque essa palavra aí, já quando vai traduzir para o português, é uma palavra ambígua. E se você faz muitos anos que não estuda o português, e talvez não lembre o que é uma palavra ambígua. Uma palavra ambígua é uma palavra que tem duplo sentido. Pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Essa é uma palavra com duplo sentido. O sentido positivo é descansar, é passar a noite. Então, eu poderia traduzir o Salmo 91, a sombra do Onipotente eu vou passar a noite. Em vez de descansar, eu coloco, vou passar a... Porque noite é a hora de... Você entendeu? Então, no sentido positivo, é passar a noite, é descansar, é permanecer, é se alojar, é habitar. É o sentido positivo. Só que aqui, nesse texto, está a aplicação do sentido negativo. Que é o quê? Rancor, ser rejeitado, mentir a noite toda. A noite é a hora do quê, irmãos? Eu acabei de falar. Diga assim, a noite é a pastora está ligada. A noite é a hora de descansar.
O murmurador, ele é obstinado. Ele não dá descanso. Quando a Bíblia diz aqui, então, no texto original, que a gente, ou melhor, a gente não, né? Nós não fazemos parte dessa congregação, Mar. Aleluia. Amém? Amém? Até quando eu sofrerei com essa má congregação que murmuram contra mim? Então, murmura contra mim, eles passam a noite murmurando, eles não descansam. Já pensou, irmão? Está falando de uma continuidade, de um exercício contínuo, que eu não pauso. Eu não pauso, eu continuo. Isso é o que? Obstinação. Tem gente que dorme e deita, ele está revoltado com a vida. E se brincar, ele ficou dormindo e no sonho ele ficou reclamando. Você está entendendo? É esse tipo de gente aqui. E aí Deus está dizendo, o que vocês falaram, eu vou fazer. Por isso que você não entende. Porque a palavra é alimento, você alimenta-se dela. Quais são as palavras que você está liberando na sua vida, na vida de outras pessoas? O que você está determinando no mundo espiritual? Então significa passar a noite mentindo, ser obstinado. Nós vamos passar então para a segunda parte desse entendimento sobre Lashon Hará, que se tornou um pecado. Aí, dentre essas Lashon Harás, eu falei da blasfêmia, mas também tem o falso testemunho, mentira, enganar as pessoas, ok? Mas tudo isso está dentro de um pacote só. Está dentro de um pacote só. Talvez só muda o contexto de cada situação, mas é um pacote só. Esse pecado de Lashon Hará fez o mundo espiritual, Deus, trazer uma praga para as pessoas. E essa praga era uma doença física, chamada lepra. Hoje é hanseníase. E como é a hanseníase ou a lepra? São feridas subcutâneas, em cima da pele. Que se a pessoa não trata, vai apodrecendo, vai cair nas partes. Se pegar na orelha, você não tratar, hoje tem tratamento lá no Brasil excelente. Inclusive é passado geneticamente também. Não tratou, a orelha cai, o dedo cai, a pessoa vai desmontando. É uma ferida. Você me pergunta, que relação tem a ferida física com a ferida da alma? Eu vou falar para você toda. Porque o que Deus faz manifestar fisicamente é apenas algo que já está no espírito, já está na alma da pessoa. Qual é o caso emblemático, bem conhecido de lepra? Um dos primeiros casos assim que teve, que a gente viu e ficou impactado. E era a mulher de Deus, tá? Atravessou, venceu, sabe esse deserto que eu acabei de pregar, que um monte de gente morreu? Ela tinha passado por essa. Miriam, minha irmã. Por que, Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, tu foi falar mal de Moisés? E não é nem foi falar mal de Moisés, você sabe. Foi falar mal da mulher de Moisés, porque era uma mulher egípcia. E judeu não casava com egípcio. Foi falar mal do casamento. Foi falar mal do... E Moisés não era santo, irmão. Quero que você entenda isso. Moisés era uma pessoa comum. Tá bom que ele experimentou altos níveis de glória. Como eu e você também possamos experimentar, se a gente buscar, se a gente desejar, se a gente quiser. Mas Miriam foi falar mal de Moisés, ou do casamento de Moisés, da esposa dele. E Deus, aí é o mesmo texto, e Deus ouviu a murmuração dela. E ela ficou leprosa no estado mais alto,
E olha que nesse estudo eu nem vou dar aqui para vocês os 3 estágios. Onde ela ficou com os pelos aqui, ó, onde nasce a lepra. Os pelos ficam brancos, no nível mais alto da lepra. Ela já pegou o estágio 3. Pá! Que a pele dela ficou branca, os cabelos aqui descoloriu. E ela foi afastada, porque o leproso tinha que ser afastado. Arão chegou, meu Deus! Moisés, não faça esse pecado recair sobre nós. Isso está escrito em Números 12, tá? Não faça esse pecado cair sobre nós. E aí Moisés vai lá, ora, intervir, e a mulher curada, restaurada, e aí o arrependimento e tal. Mas cara, tu não murmurou no deserto, mas do outro lado da prova, tu vai murmurar? Ficou leprosa. A incógnita é no caso de Jó, né? Porque os amigos de Jó não entendem. Você vê que a lepra estava ligada ao pecado de blasfêmia, pecado ligado com Deus. Os 3 amigos de Jó não entendiam por que Jó estava leproso. E até hoje nem todo mundo entende por que Jó estava leproso. Mas eu vou te dar aqui uma suposta, eu vou te dar aqui uma linha de hermenêutica, de interpretação bíblica, mas não tão textual. Uma hermenêutica que saiu da minha cabeça de pudim. De que Jó, ele tinha um pecado dentro dele, que para falar é um dos piores. E eu vou falar depois de um outro cara que tinha um parecido com ele, também foi atingido de lepra. Porque Jó era o cara intocável. Jó era o quê? Intocável. Intocável. Tem visto meu servo Jó? O cara é fiel. O cara é adorador. O cara busca. O pecado está vindo ali, ele desvia. Ele já faz, opa, quero saber do pecado. Ele se desvia do... Deus dá testemunho público sobre Jó. Imagina Deus chegar e falar, conhece o apóstolo Eliseu? Meu Deus, o que aquele Deus ia falar de mim? Sangue de Jesus tem poder. Eu fico com medo. Aí, Deus vai dar testemunho público de Jó. E falar, na terra não tem homem como... Não tinha ninguém como ele, não. Cara, de madrugada, todo dia, ele estava fazendo altar e sacrifício e adoração. O diabo, quando chegou para perto dele, disse, não tem como eu tocar nele. Ele não tem brecha. Mas havia uma brecha que estava escondida, que só Deus enxergava. Porque o diabo, ele não consegue ler a alma. Quem é que sonda? Só Deus. Deus sabia. E Deus permite para Jó ser tratado. Qual é o pecado de Jó? O orgulho. O orgulho de ser santo. Por que Deus vai enfrentar ele com... Por que Deus vai falar no capítulo 41 sobre Leviatã, que é o espírito do orgulho? Porque o orgulho de Jó é porque ele era santo demais. Que ele era, não tinha ninguém... Estou entrando aqui na igreja Resgate. Não tem ninguém como eu. Quem é você? Pastor John? Não, então você não está no meu grupo, não. Na minha congregação só tem eu. Na congregação de Jó, irmão, só Jó. Já pensou uma pessoa assim, tão estrela? O diabo diz, eu tenho que tocar. E Deus diz, então toca. Quando tocou, né, irmão, tu viu que aquela capa que Jó usava, ele amaldiçoou o dia, ele espragueja, ele fala um monte de besteira. Ele não blasfemou. Ele não liberou uma das piores das Rachon Hará. Mas as outras, murmuração, reclamação, um monte de coisa, ele reclamou até do dia que nasceu. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Ele falou. Tocou na estrutura de orgulho dele, o negócio mudou. E os amigos de Jó falando, confessa logo esse pecado, meu irmão, essa iniquidade. Eu anotei aqui no meu esboço, Jó 11, versículo 6, que diz assim, e se fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice
em eficiência, sabe, pois que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Os amigos de Jó estavam falando para Jó o seguinte: o que você está sofrendo agora, Jó, com essa lepra, na verdade tu merecia muito mais. Olha lá o final do versículo. Ó. Sabe, pois, que Deus exige de ti, Jó, menos do que merece a tua iniquidade, o teu pecado. O pecado que você está escondendo aí. E Jó perdeu tudo. Porque a lepra faz a gente perder tudo. E agora nós vamos falar sobre isso. Estamos aí, Jó. Em primeira... Não precisa abrir não, vou só citando agora daqui para frente para a gente caminhar. 1 Reis capítulo 15 fala do rei Uzias, que morreu leproso. Por quê? Porque pecou também. Rei Uzias, ele uniu ao culto ao Senhor com idolatria, com feitiçaria, com bruxaria. Levou para dentro do culto do Senhor. Uma outra coisa que ele fez para ficar leproso e morrer leproso, foi até mesmo nesse culto doido dele de feitiçaria, imagina um culto de umbanda com pentecostal, com glória a Deus, aleluia. Um tá orando línguas estranhas, o outro lá tá sacrificando a galinha, acendendo a vela. Imagina tudo isso junto. Foi o que ele fez. E ele ainda colocou gente para trabalhar como sacerdote que nem era levita. Olha o nível de corrupção. E Deus colocou lepra nele. E a lepra dele levou ele para o túmulo. Ele morreu leproso. Tem gente que vai morrer leproso, irmão, que não quer se livrar, não quer se libertar. Ele já está num estado de cauterização da mente, do coração de pedra e a dura servir, já está totalmente dominado pelo diabo. E ele vai ficar assim. Ele morreu leproso. A lepra de um outro cara também, que a Bíblia não fala qual é, mas é a mesma de Jó, eu já entreguei para você. Eu poderia fazer um draminha, né? Mas eu estou correndo já. É a lepra de Naamã. Naamã era o cara, irmão. Na congregação de Naamã, Jó, deixa eu ver, talvez Jó também poderia congregar com Naamã. Os dois eram do mesmo nível. O cara era o herói de guerra, irmãos. O cara era o poderoso. Falou Naamã, água parou. Naamã ouve de um servo, de um escravo, de um trabalhador, uma mulher que trabalhava para ele. Ó, tem um profeta lá em Israel que diz que ele cura leprosos também. Ele faz milagres. Vai lá, consulta com ele. E como que Naamã vai? Naamã prepara uma comitiva, irmão. Naamã enche carros e carroças de ouro, de prata, cavalos, carros, tudo. E ele está levando presente. Aqui vai doer um pouco, tá? E dói para mim também. Diga assim comigo: nem toda oferta eu tenho que receber. Diga assim: existem ofertas que vão trazer lepra para mim. Isso é sério. Isso aqui é muito sério. Eu já recusei a oferta de gente. Eu já fui pregar em ministério, em igreja de um pastor muito rico, que eu tenho certeza que a oferta ia ser muito boa. E eu rejeitar. Não, tô indo. Tchau, pastor, Deus abençoe. Não entrei mais em contato. Porque são pessoas que estão na congregação de Naamã. São orgulhosos. Eles usam do seu poder e da sua riqueza para impressionar os outros, achando que todo mundo vai ser comprado por eles. Naamã levou uma carroça, mano, de ouro e de prata. Levou bois, levou um monte de... A vida do profeta Eliseu ia mudar da noite para o dia. Sabe, tu dormir pobre e acordar milionário? E Deus já tinha dito, ó, não receba a oferta de Naamã. E detalhe,
Nem receba Naamã. Quando Naamã chega com a comitiva dele, para lá. Um servo do profeta Eliseu, que o servo é um discípulo. Naamã está aí, quer nem saber dele, deixa ele para lá. Orgulhoso, ele se acha. Olha como que Deus vai tratar a lepra de Naamã. Tipo assim, ó, tô nem para você. Ei, irmãos, o apóstolo Pedro diz que Deus, ele resiste os soberbos. Sabe o que é a palavra? Sabe que também uma outra palavra para resistir é guerreia, briga, luta. Se você é o orgulhoso, se você é o soberbo e você vai lutar com Deus, quem é que vai ganhar? Mas tu acha que tu vai ganhar. Tu só tá tomando na cara. Ainda insiste. Porque o soberbo é assim. Cai no chão, levanta de novo. Mais uma. Tá! Aprende, praga. Se liga, meu irmão. Não, Naamã é esse cara. Então eu vou chegar e vou dominar, vou arrasar, vou fazer o show. Quantos pregadores Naamã que existe, irmão? Eu sou o cara, eu sou o top. Quantos pastores, né? Quantos empresários que eu já encontrei por aí nessa caminhada minha de cristianismo, que olha pra gente assim, ó, tu pode ser profeta, mas eu tenho dinheiro e tu não tem. E Deus fala, não recebe a oferta dele não, senão tu vai pegar a lepra dele. Eu não sei não, continua brigando com Deus aí que eu vou tentar obedecer ele. Tá tomando na cara, tá se lascando na vida e não entende que ele tá brigando com uma luta desigual. O resultado da Lashon Hará é o quê? A lepra. Então, o profeta ele vai falar para uns funcionários dele, vai lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes. Ele já se irritou. Ué, o cara nem vem me receber? Que profeta é esse? Se brincar, irmão, eu conheço esse tipo de crente. Se brincar, fala, não, esse apóstolo aí não, ele é muito orgulhoso. Quem é ele para não vir até aqui onde eu estou? Quem é ele para não bater continência para mim? Para não pegar na minha mão? Eu que tenho que ser visto aqui. Ele não está aí para servir? Tem gente que quer tratar homem e mulher de Deus desse jeito. Irmão, foge desse tipo de pessoa. É praga, é lepra que tu vai pegar. Se brincar, tu pega a mesma dele. E pode ver que tem gente que anda com gente assim, que não era assim. Começou a andar, ficou leproso também. Aquela praga pegou, a praga do orgulho, a praga da inveja, a praga do não sei o que lá. Pegou, porque andou com leproso, pega a lepra também. O profeta diz, quer nem saber. Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que é o mais barrento que tem, o mais sujo. Que é para pegar essa roupa dele da Louis Vuitton aí, lambrecar na lama lá, para dizer que não é nada para Deus. Que isso? Não vem nem me receber? Ele já estava indo embora grilado. Foi que o funcionário de novo, oh meu Deus, ainda dá sorte uma praga dessa. O funcionário falou, meu irmão, meu senhor, meu patrão, se o profeta falou, vai lá, obedece, mergulha lá. E ele foi. E mergulhou. Foi curado. E está indo embora, nem viu a cara do profeta Eliseu. Geazi. Eu disse quem? Geazi era o braço direito do profeta Eliseu. O discípulo principal. Ele olhou assim, ó. Viu as carroças. As carruagens de Naamã, que ele era o capitão. Tudo lotada de ouro e de prata. Bois, vaca, tudo. Ele, meu Deus do céu, essa oferta não pode ir embora não. Eu preciso dessa oferta. É forte, igreja. E aí Naamã indo embora, ele foi lá. E mentiu. E fez o quê? É mais uma filhazinha da Lashon Hará, a mentira. Olha, o profeta, o meu senhor, o meu pai, ele chama Eliseu de meu pai. Meu pai me disse para me pegar a oferta, ele mudou de ideia. Estou conjecturando, né? Me dá a oferta. E Naamã falou, então, já que você quer, eu vou te dar. Geazi volta milionário. Foi lá pobre, lascado, volta milionário.
profeta Eliseu disse para ele: você não percebeu, Geazi? E ele nem estava lá, ele nem saiu fora, irmão. Quem saiu foi o Geazi. Tu não sabe, Geazi, que quando você foi, o meu coração foi contigo? E o meu coração, a palavra no original é espírito, tá? Ele foi em espírito, um arrebatamento de espírito consciente. E eu te vi, Geazi, pegando lá a prata, o ouro do ex-leproso. Pois eu digo para você, Geazi, a mesma lepra que estava sobre ele vai vir sobre você agora. E imediatamente ele ficou leproso. Porque não era para você fazer isso. Nem mentir no meu nome e nem pegar a oferta desse orgulhoso. Era para deixar do Deus tratar ele. Tratar na lepra dele. Para ele gastar toda a riqueza dele tratando da lepra e a lepra não curar. Enquanto ele não se arrependesse. Irmãos, o ato de Naamã ir para se mergulhar já demonstrou arrependimento. E o arrependimento a gente percebe aqui que foi ministrado pelaquela serva que trabalhava para ele. Vai lá, meu senhor. Se o profeta falou, né? Aí ele vai, se submete, porque é coisa que orgulhoso não faz, é submeter, é obedecer. É o pecado da lepra. O orgulho, a mentira, a lashon hará, tudo gera lepra. Junta tudo isso num pacote só, me dá um nome. Eu poderia falar que esse pecado é a desobediência. Naamã desobediente, o rei desobediente, Miriam também, quando vai falar mal, desobedecendo. Todos eles têm esse padrão de rebelião e desobediência. E aí, e isso aqui tem muitos outros personagens na Bíblia que estavam com esse problema. E a gente vê pecados às vezes diferentes, mas a raiz é a mesma. Aí o sacerdote, vai dar certinho aqui, né? Vamos terminar. Isso se tornou um pecado que para ser purificado o sacerdote tinha que purificar o leproso. Diga assim comigo, e existe dois tipos de lepra. Existe, irmão, a primeira lepra é a lepra pessoal. Eu estou leproso. É o primeiro nível. O segundo nível de lepra é quando a lepra sai de mim e vai para minha casa. Quem é que diagnosticava uma pessoa de lepra era o sacerdote. E todo mundo que ficava leproso, eles já subentendiam, já sabiam o que possivelmente a pessoa tinha praticado. Orgulho, rebelião, pecou contra Deus, blasfemou, um monte de coisa. Falou contra alguém. Então o sacerdote ele tinha que tratar. A pessoa deveria levar um sacrifício, uma oferta, para ser purificada. Diga assim comigo, todos os animais usados na oferta no Antigo Testamento significam e representam algo no mundo espiritual. Uma outra vez eu venho aqui só para pregar sobre isso. Tá? E não só os animais, tá bom? Há outros tipos de oferta também. Cada oferta representava algo. E cada oferta foi estipulada não pelo homem, foi por Deus. Qual era a oferta para purificar o leproso? Diga comigo. 2 pombos. 2 pombos. Aí você pergunta, 2 pombos? Para quê? O que significa o pombo? Aí você vai pesquisar na Bíblia. Irmãos, há uma história de que se você pegar um papel como esse aqui, rasgar ele em vários pedaços, ok? Rasgou. Pega aquele monte de pedacinhos de papel, pega o seu carro e vai andando. Conforme você vai andando, você vai jogando um pouco de papel. E aí o vento leva. Aí eu chego para você e falo assim, agora pega o seu carro e faz o mesmo caminho, recolhendo todos os pedaços. Eu quero todos. A pergunta que eu te faço é, você vai encontrar todos os papéis? Não. Ou todos os pedaços de papéis? Não.
assim também são as palavras. Uma vez lançadas, elas não podem voltar vazia. A Bíblia diz. Antes elas cumprem o seu propósito. Você não vai encontrar mais elas. Irmão, depois saiu da tua boca, falou, está falado. Se foi para machucar alguém, já machucou. Viu? Depois você falou, já era. Na Bíblia e espiritualmente o pombo, por isso que até hoje a gente entende como um pombo mensageiro. Quem já ouviu falar que o pombo é um pássaro mensageiro? Faz assim. Todo mundo. É verdade. Mas é verdade. Então, porque palavras são o quê? Uma mensagem. Mas isso não é só a cultura não, viu, pastor Johnny? Isso aconteceu na Bíblia também. Não lembra da Arca de Noé? Lembra da pomba? A pomba trouxe a mensagem que eles queriam, não é? Já tem terra à vista. Porque Noé libera a pomba e a pomba tem um objetivo de o quê? De pegar um ramo de oliveira e traz, ó, a pomba traz a mensagem. Então, quando o sacerdote diz assim, ó, para o sacrifício, para a oferta, para purificar o leproso, é 2 pombos. O primeiro pombo, o sacerdote matava e derramava o sangue. E esse sangue que era derramado no altar, o sacerdote pegava um pouquinho do sangue e, ó, aí aqui, ó, o leproso, ó. Deixa eu ficar aqui na câmera para filmar, né? Ó, com o sangue do primeiro pombo que foi morto. Orelha direita, polegar direito e dedão do pé direito. A purificação do leproso, ó. Orelha direita. Orelha por quê? O que você ouviu. Porque a lepra, ela entra aqui, ó. O que você está ouvindo. A Lashon Hará. A praga. Sabe aquela fofoquinha? Está ouvindo, ó, seu estômago espiritual se alimentando. Então vamos purificar o ovo para o mal não entrar mais. Dedão, pegar obras. Você fazer, inclusive dedo direito, destreza, habilidade, força. Porque a Lashon Hará, quando pegava você e desenvolvia a lepra, acabou. Então vamos purificar também o que você pegou. Dedão, pé direito, aonde você pisou. Que ambiente você estava. Com quem você andou, com quem você caminhou. Vamos purificar também. Vamos apagar todo o rastro do mundo espiritual. Que esse espírito da lepra te perseguia. Era isso que o sacerdote fazia. Na purificação do leproso em si. Tinha leprosos que não se tratavam. E aí a lepra passava para a casa dele. E aí o sacerdote deveria ser um pedreiro. O sacerdote era o quê? Pedreiro. E na segunda ministração, estou aqui discernindo ainda, eu vou falar sobre o sacerdote ser um açougueiro. O sacerdote, a lepra do cara saía para casa. Só que a lepra na casa não era a hanseníase, não era o vírus da hanseníase. Era o mofo. Era o lodo que dava nas paredes das casas. O cara leproso não tratava, a lepra se materializava na casa dele. E quem ia purificar a lepra? O sacerdote. O sacerdote entrava na casa do cara e olhava as paredes. Olhava o teto, onde estava o mofo. Aonde estava... E aí ele diagnosticava se aquilo era lepra ou não era. Ok? Porque se fosse lepra na casa, o habitante da casa, tá, tinha que sair. Com toda a família. Porque aquela casa seria considerada 7 dias impura, inabitável. Quem entrasse lá também receberia a lepra. Então toda a família tinha que ser. Só aí já dá um dano social na época e financeiro terrível. Para onde você vai agora com a sua família? A lepra física já pegava, a pessoa leprosa já era colocado fora da cidade. Distanciamento. Por isso que todo leproso ele vai morrer sozinho.
Porque ninguém depois quer andar com leproso. Ele vai ser sempre uma pessoa que está fora. Ele vai agir, o seu perímetro de agir é fora, é nas escondidas. É assim ou não é, irmãos? É fora. Ele nunca vai estar no grupo de pessoas saudáveis, porque ele não é saudável, ele é leproso. E aí o sacerdote falava, você vai ter... Irmão, naquela época, então, todo mundo ia saber que aquela casa estava com... Já todo mundo ia olhar diferente. Não do que aquele cara ali, não. Aquele homem ali, aquele, né, tá leproso. Não cheguem perto deles. E aí, o sacerdote chegava lá e dizia, vamos esperar 7 dias. Voltou 7 dias, ainda está com a lepra. Aí o sacerdote trazia, eu anotei aqui, ó. Segundo sacrifício para casa. O sacerdote tinha que trazer para purificar aquela casa madeira de cedro, que era uma madeira vermelha. Porque a cor vermelha, biblicamente, era sinal de vergonha e de humilhação. Então, até isso, olha os detalhes, irmão. Ele tinha que trazer a madeira certa, não era qualquer madeira. Madeira de cedro. Porque significava sangue e significava também vergonha. Por isso que a morte de Jesus é uma morte vergonhosa. Porque derrama sangue. Uma outra coisa que o sacerdote tinha que trazer para purificar uma casa com lepra. Lã escarlate. Uma lã vermelha. E o vermelho era de uns insetos que eles matavam. Caríssimo para encontrar esses insetos. Só quem usava roupa com essa lã vermelha eram os ricos, eram os milionários. Ou seja, se a purificação era numa casa, o dono da casa ia pagar caro por um ritual de purificação. Porque ele tinha que ter a lã escarlate. Lá em Israel, eu até gravei também, viu, irmãos? Lá em Israel eu gravei que uma parte da nossa excursão chegou aonde fazia roupas, entendeu? A cor púrpura, que é o roxo que a gente sabe, o lilás, era de um marisco no mar. O sacerdote lá, o pessoal ia lá pescar. Para cada marisco, uma gota de cor. Para fazer uma túnica como a de José, que tinha 7 cores, para fazer um pedaço, tinha que ser 7.000 mariscos. Irmão, isso era dinheiro na época. Aquela túnica que José usava era uma coisa extraordinária de cara. Era o Louis Vuitton de hoje. Sei lá, qual que é a roupa mais cara que tem. Não sei. Por isso que os irmãos olhou e disse assim, meu Deus, por que meu pai deu essa roupa na cara para ele? O cara tá usando Louis Vuitton, eu tô usando Nike até hoje. Lá no Brasil a gente usa da irmãzinha lá, costureira lá, que não tem nem nome. E eles ficaram com inveja de José por causa disso. Aí, o outro objeto que o sacerdote levava era o isopo. O isopo é conhecido. É uma planta que sugava. Porque conforme ele fosse passando o isopo na parede, ia sugar a umidade. Para puxar. Davi, ele diz assim na oração do Salmo 51, Senhor, purifica-me como o isopo. Porque essa planta, ela sugava toda a umidade. Ele está falando para purificar o pecado dele, como o sacerdote usava o isopo para... E aí essa madeira de cedro, o sacerdote queimava ela dentro da casa. E olha, irmão, como eles têm noção de ciência até hoje, né? A defumação mata as bactérias, sim ou não? O cara pode olhar esse texto aqui, essa purificação, e dizer, não, isso aqui é normal. Hoje, né, irmão, 3.000 anos atrás, quem que sabia disso? Queima a madeira, acende dentro da casa e vai defumando aquele cedro. 7 dias, então, o sacerdote volta para ver se aquela purificação deu certo. Não deu? Ele quebra a parede. Faz de novo. Quebra a parede e manda botar tijolos novos. Olha, aqui dava uma revelação também sobre a igreja, tá? Porque os tijolos e a casa é a igreja. É nós. Não vou nem entrar nesse assunto, mas você já entendeu.
quebra a parede, coloca tijolos novos, sem estar contaminado. Pega aqueles tijolos e joga lá fora do arraial, joga bem longe, para a praga não voltar. Faz a purificação de novo. Aí já deu uns 14 dias. O sacerdote volta lá. E não teve jeito. O mofo continuou a crescer, mesmo na parede nova, porque talvez for algum resquício. Sabe o que o sacerdote faz? Demole a casa. Inabitável. Não presta. Perdi a casa. E outra, ninguém poderia construir naquele lote, tá? Porque era impuro. Olha o prejuízo financeiro. Olha o que acontece com a lepra. E quantos de nós a casa não está caindo porque a gente está carregando a lepra? E quantos de nós não estamos vivendo assim? Uma lepra, uma ferida. E muitas vezes a gente está falando para as pessoas, está comunicando às pessoas segundo a nossa lepra. Você fala ríspido, você é mal educado, você é rebelde, você é, sei lá, azedo, ruim. Você não está falando a partir de você, você está falando a partir da sua lepra. Eu quero que você se coloque de pé para a gente orar.